sexta-feira, 27 de janeiro de 2017. O TCE na TV está no ar. E neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja os destaques desta edição. Retrospectiva. Os fatos que marcaram a Corte de Contas do Estado em 2016. E no último programa da série, você vai rever. Projeto TCE itinerante desenvolvido pela Corte de Contas Sergipana para capacitar servidores e jurisdicionados da capital e interior de Sergipe foi indicado ao Prêmio Inovare em 2016. Reconhecimento. Vamos relembrar a homenagem promovida pela Corte de Contas Sergipana ao primeiro Procurador da República do Estado. Você vai rever que o Tribunal de Contas abriu as portas para receber ato público em defesa do Rio São Francisco. E ainda, representantes de instituições de controle que integram o Fórum Permanente de Prevenção e Combate à Corrupção em Sergipe declararam em 2016 apoio ao presidente do Tribunal de Contas do Estado sobre defesa às prerrogativas constitucionais referentes ao órgão. Não saia daí, TCE na TV Retrospectiva 2016 está só começando. Olá! A gente começa a última edição da série Retrospectiva 2016, relembrando que o projeto TCE itinerante, criado pelo Tribunal de Contas de Sergipe para capacitar servidores e jurisdicionados da capital e interior do estado, foi indicado ao Prêmio Inovare. Reveja! O Prêmio Nacional é voltado para reconhecer práticas jurídicas que levam à sociedade o acesso a informações e capacitações diversas que ajudam a melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e contribuir com a modernização da justiça brasileira. Na categoria Tribunal, o projeto TCE itinerante está concorrendo ao prêmio. O Tribunal de Contas, na verdade, daqui ele está concorrendo com o país inteiro. Né? E aí 3 práticas dessas vão ser selecionadas e aí uma delas elas vão ter repercussão, o prêmio maior lá no final do ano. Entre final de outubro e novembro é o grande dia, né? E a gente está torcendo muito para que a prática daqui, né, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe seja selecionada. Os consultores do Prêmio Inovare fizeram uma visita ao TCE para coletar algumas informações e impressões sobre o funcionamento do projeto TCE itinerante, idealizado pelo conselheiro Ulisses Andrade em 2013 e desenvolvido ao longo dos anos pelos demais conselheiros da Corte e coordenado pela professora Patrícia Verônica Sobral de Souza, da Ecojan. Concorrer ao Prêmio Inovare significa publicizar essa atividade grandiosa do Tribunal de Contas, de sair da sua caixinha, de sair da sua zona de conforto, esperar que os jurisdicionados venham até nós, a nossa escola, e se direcionar ao público-alvo, né, em cada município polo, no sentido de levar conhecimento, no sentido de que haja uma prevenção. Interessante a gente perceber que tem muitos municípios que não têm condições de mandar para cá os seus representantes, o pessoal da contabilidade, funcionários, mesmo, equipe. Então é uma forma prática de solucionar uma deficiência, até de gestão mesmo, que por acaso venha a ter as próprias prefeituras e câmaras, né? E o projeto deu tão certo que a ideia já está sendo reproduzida no Tribunal de Contas em outros estados. Em conversa, na nossa entrevista que nós fizemos agora pela manhã com o presidente do tribunal, verificamos que já está sendo replicada para outras localidades e traz assim a aproximação da sociedade civil com o órgão do Tribunal de Contas. Segundo o presidente Clóvis Barbosa de Mello, o projeto TCE itinerante já rendeu vários frutos. TCE itinerante, né, como o TCE interestadual, agora nós vamos começar o TCE escola, discutindo com os estudantes, né, não somente sobre o Tribunal de Contas, sobre o que é o Tribunal de Contas, mas também sobre práticas que devem ser perseguidas por todos, que é a prática da decência. De forma que nós esperamos que o Inovare reconheça esse trabalho nosso, quem sabe se nós não seremos vencedores a nível nacional.
A coordenadora da Escola de Contas, professora Patrícia Verônica Sobral de Souza, destaca que concorrer ao prêmio é uma grande oportunidade para que a sociedade conheça mais o trabalho do órgão e entenda que o Tribunal de Contas não tem apenas o papel fiscalizatório, mas também educativo e preventivo. O intuito do tribunal não é só de punir por punir, mas sim de prevenir, de educar, de fazer com que eles também tirem suas dúvidas e se sintam mais à vontade em saber como proceder em algumas situações. Depois das visitas, os consultores do Prêmio Inovare em Sergipe, Leila Hora e Edgar Andrade Leite, irão encaminhar as informações e percepções coletadas para uma equipe do Prêmio Inovare em Brasília. O resultado da premiação será divulgado em dezembro deste ano em uma cerimônia no Supremo Tribunal Federal. A gente está torcendo muito para que a prática daqui, né, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, seja selecionada. Ficamos muito felizes, muito honrados em saber que essa atividade está sendo valorizada, está concorrendo a um prêmio, mas sobremaneira das pessoas saberem um pouquinho do que o tribunal faz, além das suas atividades de auditoria e fiscalização. Já fomos pré-qualificados. Vamos agora para, digamos, a competição nacional. Eu espero que a torta venha por completo para Sergipe, não uma fatia apenas. Em 2016, o Tribunal de Contas do Estado abriu as portas para a realização de uma justa homenagem ao primeiro procurador da República de Sergipe, Osman Hora Fontes. Amigos, parentes e autoridades estiveram reunidos na sede do TCE para celebrar o seu centenário. O dia 3 de outubro foi para celebrar a data em que o sergipano professor Osman Hora Fontes completaria 100 anos. O advogado, que foi o primeiro procurador da República em Sergipe, deixou uma biblioteca rica em diversas áreas e um grande legado para a educação no Estado. Durante o evento realizado pelo procurador-chefe da Procuradoria da República em Sergipe, Heitor Alves Soares, e o conselheiro-presidente do TCE, Clóvis Barbosa de Melo, foi exibido um documentário sobre a vida do homenageado. Homem digno, probo, né? No momento em que a gente vive essa situação de hoje, que é a corrupção, né, dominando todas as entidades, todas as instituições, a sua ausência, já que hoje estamos comemorando 100 anos dele, faz muita falta. Foi exposto também um ambiente que continha o gabinete de trabalho do homenageado, com as memórias dele. Encontramos uma riqueza muito grande, um acervo maravilhoso. Podia-se perceber claramente que Osman tinha a noção da importância dele como homem público no estado de Sergipe, porque ele guardava as coisas mais pitorescas, os seus planos de aula, todas as suas carteiras funcionais, o seu diploma, todos os textos que escrevia como paraninfo das turmas de direito que o convidavam. Enfim, os telegramas que ele recebeu na época em que ele foi nomeado para ser procurador da República em Sergipe. Enfim, ele guardava suas memórias e isso facilitou muito o trabalho de todos nós na organização desse evento. Na ocasião, a deputada Ana Lúcia, filha do homenageado, fez a doação do acervo de livros para o Ministério Público Federal em Sergipe. A biblioteca dele construiu a vida dele. Ele se constitui nessa biblioteca a partir dos 12 anos de idade. E nós estamos entregando, né, essa vida ao Ministério Público Federal, porque ele praticamente foi o primeiro procurador da República aqui no nosso estado. Durante 37 anos, todas as promoções foi por mérito, porque ele nunca aceitou sair de Sergipe. E eu acho que está na hora, e era um sonho dele, né, que essa biblioteca fosse doada para que estudiosos, pesquisadores, os estudantes que não têm acesso nem condições de comprar livros, tivessem acesso. Aí nós temos uma biblioteca rica na área da literatura, na área do direito, na área da sociologia, da psicologia, né, das religiões, enfim, todas as áreas de conhecimento. O paizinho era um bom leitor. Muita alegria, né, primeiro de tê-lo como tio, né, de ter aprendido tanta coisa com ele, né? Porque, por exemplo, o meu gosto pela leitura, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia na biblioteca dele e achava
um mundo, né? Aquele livro, como é que a pessoa pode ler tanto, né? Então isso sempre foi muito incentivador na minha vida profissional até hoje, então eu com muito orgulho. 3 de outubro, justamente na data em que o professor Osman comemoraria 100 anos, alguns ex-alunos reconheceram o ser humano extraordinário que ele era, desses que nascem para marcar a história. Osman, o homem, foi um ser extraordinário, desses que nascem para marcar os séculos. Como advogado, foi primoroso, leal, combativo e preparado. Como professor, foi um mestre que nos deu mais do que lições de direito, mas sobretudo lições de vida. E como procurador da República, foi um privilégio. Eu, no começo da minha carreira e ele já na metade da sua existência, nos encontrarmos aqui em Sergipe. Só assim, eu tive a felicidade de conhecer Osman, conhecer Sergipe e ficar aqui para o resto de minha vida. Atualmente, a cadeira de número 25, que era ocupada pelo professor Osman, é representada pelo desembargador Paulo Gustavo Guedes Fontes. Um sentimento de muito orgulho. Eu ocupo uma cadeira que homenageia o nome e a memória de Osman Horas Fontes, que foi um homem marcante na vida pública sergipana, seja como procurador da República, seja como professor de direito. Ele marcou toda uma geração de alunos que hoje tentam aplicar seus ensinamentos, que foram de comprometimento com a justiça, comprometimento social e de muita honestidade, muita probidade na vida pública. É um exemplo a ser seguido pelos homens públicos em geral, pelos advogados, pelos procuradores e juízes. O procurador-chefe do Ministério Público Federal em Sergipe, Heitor Soares, disse que aproximadamente 11 mil livros vão ficar à disposição de estudiosos, estudantes e toda a sociedade na biblioteca do MPF. Nós recebemos com muita alegria, muita honra saber que todo o acervo bibliográfico do nosso colega Osman vai ser disponibilizado ao MPF, isso vai fazer parte da nossa biblioteca e também vai estar disponível ao público para se quiser fazer alguma consulta, fazer alguma pesquisa, enfim, não ganha só o MPF, ganha a sociedade sergipana como toda. A seguir, vamos rever que a situação do Rio São Francisco foi tema de ato público na Corte de Contas sergipana. Não saia daí, o TCE na TV Retrospectiva 2016 volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. O Tribunal de Contas do Estado se preocupou e muito com a situação do Rio São Francisco em 2016 e, para mostrar apoio, recebeu um ato público em defesa do Velho Chico. O evento, voltado aos representantes da sociedade civil e dos poderes legislativo, executivo e judiciário, debateu políticas públicas de preservação ao Velho Chico e seus afluentes.
Para discutir a problemática da degradação sofrida pela bacia hidrográfica do Rio São Francisco, ocorreu o ato público Cidades Sustentáveis em Defesa do Rio São Francisco, no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro-presidente Clóvis Barbosa de Mello apoiou o evento promovido pela Arquidiocese de Aracaju por meio do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. As palestras abordaram temas com foco na conscientização dos gestores, representantes dos pobres e a sociedade como um todo. O arcebispo de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa, o presidente do CONAL, Ricardo Lima, o professor de Direito da Universidade Federal de Sergipe, José Lima Santana, e representantes do governo do estado e do IBAMA palestraram durante o evento. Em instantes, a gente relembra que em 2016, o Tribunal de Contas de Sergipe passou a integrar o Fórum de Controle Permanente de Prevenção e Combate à Corrupção em Sergipe. Não sai daí, a gente volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Maruim, em 22 de outubro de 1936, o bacharel em Direito formado na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe, Hildegardes Azevedo, foi nomeado conselheiro do TCE em novembro de 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, para ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio. Na Corte de Contas sergipana, Hildegardes Azevedo assumiu os cargos de vice-presidente e presidente do órgão por 2 vezes. Em 2006, Hildegardes deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos, nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Em 2016, o Tribunal de Contas do Estado passou a integrar as instituições que participam do Fórum de Controle Permanente de Prevenção e Combate à Corrupção em Sergipe. Durante a adesão, representantes de vários órgãos aproveitaram para manifestar apoio ao presidente do TCE, conselheiro Clóvis Barbosa, que segue firme na defesa das prerrogativas constitucionais atribuídas às Cortes de Contas do país. Integrantes das instituições de controle do Fórum Permanente de Prevenção e Combate à Corrupção no estado de Sergipe estiveram no Tribunal de Contas do Estado para demonstrar apoio às ações adotadas pelo conselheiro Clóvis Barbosa de Mello na presidência da Corte. O Fórum Permanente de Combate à Corrupção está atento a todos os atos, está aqui para dar todo o apoio ao Dr. Clóvis Barbosa pelas excelentes atitudes que ele tem feito na presidência em prol do combate à corrupção, da lisura, da transparência dos gastos públicos. Tudo isso são os princípios republicanos que devem ser expostos à sociedade. Então, nada mais daquelas coisas escusas, daquelas negociatas que antigamente ocorriam, das coisas acontecendo por trás dos panos. As coisas hoje têm que ser transparentes. E o princípio da transparência é um princípio que hoje rege a nossa sociedade. Qualquer gestor público tem que ser transparente nos seus atos, e isso o Dr. Clóvis está de parabéns em exigir essa cobrança. Outros procuradores do Ministério Público Federal prestaram apoio e solidariedade ao presidente Clóvis, que tem defendido as prerrogativas de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Em razão dos acontecimentos veiculados na imprensa, no sentido de que houve uma representação em desfavor do Dr. Clóvis,
nós viemos aqui prestar esse apoio, entendendo que a atuação do Tribunal de Contas tem que ser sempre resguardada e garantida de acordo com a legislação. A Controladoria Geral do Estado está aqui, reafirmando a importância do Tribunal de Contas enquanto instrumento para um Estado democrático e de direito, em prol de uma sociedade melhor, mais justa, mais democrática e mais livre. O promotor de justiça, Jarbas Adelino, diretor do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MPE, disse que essa união de órgãos de controle serve para apoiar e incentivar ainda mais o presidente do TCE, Clóvis Barbosa. É importantíssimo o trabalho do TCE está fazendo na presidência, sob a presidência do conselheiro Clóvis Barbosa, está nos auxiliando muito nos trabalhos de investigação, está sendo um pioneiro nessa situação e nós viemos aqui dar esse apoio, o foco, através do foco, dar esse apoio ao conselheiro Clóvis Barbosa. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, também disse ver como fundamental essa atuação coordenada para aumentar a eficiência do trabalho fiscalizatório do tribunal. Seja para economizar esforços, seja para aumentar a eficiência nas ações de combate à corrupção. Enfim, o Fórum de Combate à Corrupção é muito importante exatamente por causa disso, porque congrega os principais órgãos de controle e onde são discutidas as situações de possíveis atuações, para justamente uma atuação conjunta possa trazer melhores resultados. Diante da manifestação de apoio, o presidente do TCE agradeceu e disse que vai continuar empenhado em dar contribuição no combate às práticas inaceitáveis de desvio do dinheiro público e outros atos de corrupção. Nós sabemos que o crime se sofistica, mas também nós temos que sofisticar também os nossos equipamentos, o nosso trabalho, o nosso aprendizado em relação ao combate à corrupção. É preciso restabelecer aquilo que nós sempre falamos, né? A corrupção não pode ser a regra da sociedade. A corrupção tem que ser a exceção. A regra tem que ser a decência, o comportamento de decência, do respeito ao outro, né? É isso que prega a democracia. E o TCE na TV Retrospectiva 2016 de hoje termina aqui, mas o programa continua na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 1h30 e também às 6 da tarde. E com o fim da série Retrospectiva 2016, a gente volta na próxima sexta-feira com programas inéditos. Um ótimo fim de semana e até lá!